This call is now being recorded. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago, Sérgio Zé Walter, falar com vocês hoje sobre o conteúdo da etapa 1, avaliação número 2, tá? Você vai encontrar esse conteúdo no seu livro-texto, no seu livro base, Viver e Aprender, a partir da página 86 até a página 110. O nosso assunto é capitalismo e construção do espaço, pobrezas e riquezas no espaço urbano. Eu vou mostrar para vocês o livro, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, ver um pouquinho todo esse conteúdo e tentar clarear um pouco mais para vocês essas informações, tá? Então, aí é o título da aula, do capítulo, né? Pobrezas e riquezas no espaço urbano. Veja, séculos 19 e 20, já que está falando de capitalismo, esses dois séculos, 19 e 20, professor, peraí, 19 e 20, que anos são esses? Século 19, começa em 1801 e termina em 1900. Século 20, começa em 1901 e termina em 2000, ok? Então, séculos 19 e 20 são os anos 1800 e alguma coisa e 1900 e alguma coisa, até o ano 2000. Então, esse período aí foi o apogeu do sistema capitalista. O que é isso? Foi onde ele teve uma maior evidência, muitas mudanças em todo o planeta, tá? Em todo o mundo. Vamos lá. A partir de então, né, surgiram muitas metrópoles, cidades grandes, porque houve um forte desenvolvimento industrial, alavancado ou incentivado pelas fábricas, né, pelas grandes empresas, pela indústria, pela revolução industrial que havia começado no século XVIII, século anterior. Ok? Então, essas grandes metrópoles surgem, modificam-se e transformam-se juntamente com essa indústria. No segundo tópico aí, ele vai falar de uma pequena introduçãozinha do que é o sistema capitalista. O sistema capitalista, tá, gente? É um sistema que veio evoluindo com o tempo, desde o período feudal, e é por isso que ele cita o período feudal no segundo parágrafo, que era aquela relação entre camponeses e senhores feudais, vocês devem lembrar da parte de história, né? Onde o senhor feudal, ele era proprietário da terra, né? Tinha sua casa e sua propriedade, suas terras, e os trabalhadores tinham uma relação, os camponeses, onde eles trabalhavam nessas terras, ok? Entregavam parte da sua produção para o dono da terra, ou seja, o senhor feudal, e, além disso, ainda pagava taxas. Em troca, ele recebia a terra para poder produzir para a sua sobrevivência. Mas, a partir do século XII, ou seja, com o tempo esse sistema ficou esgotado, foi se esgotando o sistema feudalismo. E aí começou a aumentar, a ganhar espaços, o trabalho assalariado. Século XII, 1101 a 1200, tá? Então, nesse período aí, o sistema assalariado passou a competir com o sistema feudal, ok? E o sistema assalariado tinha vantagem porque o trabalhador, ao receber o seu salário, ele poderia comprar as mercadorias e ele poderia vender o excedente, ok? Então, houve a expansão comercial, as transformações na relação de poder, que era do feudalismo, passou a ser burguesia e proletariado, não esqueçam disso, normalmente cai em prova. Nessa época, o sistema capitalista dividia-se entre burguesia e proletariado. Burguesia são os proprietários dos meios de produção, eram os comerciantes, eram os que se tornaram grandes banqueiros, tá? Eles tinham poder econômico. E os proletários são os trabalhadores, aqueles que não tinham as posses, mas tinham a mão de obra para oferecer, ok? Essa burguesia foi, aos poucos, tentando conquistar também um poder político. Veja, você sabe que o poder político, nessa época,
era exercido pelos nobres, tá? Então, aí já começou uma rixa, uma disputa entre os nobres e os burgueses, porque até hoje é assim, quem tem muito dinheiro quer também ter poder, né? A gente sabe que nessa estrutura que nós temos no nosso país e no mundo inteiro, praticamente, os grandes, as grandes riquezas, os grandes barões aí do mundo, eles também têm muita influência política, não só econômica. Bom, então, com o passar do tempo, chegamos ao século XVIII, 1701 a 1800, na segunda metade, ou seja, 1750 para frente, a Inglaterra, que até então enriquecera bastante com o comércio, tá? Começou a instalar grandes indústrias. A princípio, indústrias têxteis, e aí depois foi se diversificando. E por que que essa revolução industrial aconteceu na Inglaterra? Várias colônias ela possuía, então muita riqueza, muita matéria-prima, energia, carvão mineral tinha em abundância, e por isso ela pôde introduzir novas formas de produção, tá? Porque até então, nós sabemos que antes de surgir a indústria, nós tínhamos o artesanato, né? Nós tínhamos o artesanato. O que é o artesanato? Ora, era aquela etapa de fabricação em que os produtos eram feitos por uma só pessoa. O cara pegava todo o produto e ele sozinho, da matéria-prima até o final, ele fabricava tudo. Entretanto, após isso, surgiu a manufatura. O que era isso? Alguns novos empresários contratavam os serviços dos artesãos, esses artesãos iam para um galpão, para uma fábrica, e produziam de acordo com a encomenda para aquele proprietário. Então, aí já é uma transição entre o artesanato e a indústria que viria logo depois, tá? Essa imagem aí é uma imagem do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra um operário numa fábrica. Aí é uma cena em que ele já está meio estressado com todo o trabalho, né? Ele sai apertando tudo que é parafuso, é uma crítica ao sistema, onde os trabalhadores, ao perderem o domínio do processo produtivo que existia no artesanato, né? Eles passaram agora a ter somente a mão de obra, e quem se apropriou do processo produtivo foram os detentores das máquinas, das fábricas e do dinheiro, que a gente chama também de capital. Nesse período, e aí é uma das críticas do filme, eles trabalhavam jornadas intensas, que chegavam até a 16 horas de trabalho, e não tinham direitos trabalhistas, como nós temos hoje, né? Como férias, 13º, e algumas outras coisas mais. Certo? Muito bem. Indo adiante, nós chegamos ao modo de produção capitalista. Ora, a gente sabe que existe o socialismo também, né, que foi implantado lá na União Soviética, ainda hoje a China é politicamente socialista, mas o assunto dessa nossa aula de hoje é o capitalismo. Então, vejam, o capitalismo, ou os modos de produção, eles são de acordo com a época, tá? Então, hoje, é muito diferente em termos de produção, de procura, de demanda de produtos, em relação aos primórdios do capitalismo, certo? Então, os diferentes modos de produção correspondem às dinâmicas sociais, econômicas e políticas de cada época. Se antes o artesão era dono da matéria-prima, e ele produzia tudo, hoje ele deixou de ser dono dessa matéria-prima e passou a ser apenas fornecedor de mão de obra, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no processo produtivo, reforçando mais uma vez aquele conteúdo, onde os capitalistas detinham o controle dos meios de produção de riquezas.
Com o tempo, isso foi criando uma divisão social do trabalho, onde a burguesia ou os grandes empresários, eles passaram a ter muito mais poder, eles passaram a dominar e a enriquecer muito mais do que os trabalhadores, tá? E esses trabalhadores, ao contrário dos burgueses industriais, eles não acumulavam dinheiro, eles não tinham recursos, jornadas longas, como eu já falei, e salários baixos. Então, a mão de obra passou a ser um valor de troca, tá? A mão de obra do trabalhador passou a ser um valor de troca. O capital excedente da produção, ou seja, depois que você tira todo o gasto com mão de obra, ou seja, pagando os trabalhadores, com a matéria-prima, o que sobra, que a gente chama de lucro, o capital excedente, ele não vai para o trabalhador, e sim para o empresário, tá? É o que a gente chama também de mais-valia. Se eu funcionário, trabalho e eu me pago com determinada jornada de trabalho, o que eu trabalhar a mais-valia, entra como lucro para o empregador. Certo? Condições de trabalho no capitalismo industrial. Gente, como nós citamos anteriormente, esse capítulo ele acaba retomando alguns pontos, tá? De certa forma é bom porque ele vai reforçando conteúdos, mas ele repete um pouco. Ele vai falar aqui a questão do salário, salários que eram baixos, porque a mão de obra era muito grande. Quanto mais gente em busca de emprego, pessoal, mais barato vai ser o que o patrão vai oferecer pelo salário dessa pessoa, tá? Jornadas de trabalho excessivas, que fizeram com que começassem a surgir aí alguns movimentos de operários. Os operários começaram a reivindicar melhorias. Eles estavam sendo explorados, então eles começaram a se organizar e foi daí que surgiram os sindicatos. Esses sindicatos buscavam diminuir jornada de trabalho, tá? Melhorar as condições de trabalho, diminuir a insalubridade, que são as condições difíceis, perigosas, onde muitas vezes o trabalhador era colocado. Ok? Hoje, o capitalismo está num período de aceleração da produção, ou seja, as indústrias hoje, as fábricas hoje, fabricam em demasia, em grande quantidade. Isso devido às novas tecnologias de informação, de comunicação e de produção que fizeram com que as fábricas pudessem produzir muito mais no ritmo bem acelerado. As fábricas se modernizam e não necessitam mais, e isso é um ponto importante nos dias de hoje, as fábricas não necessitam mais de grande quantidade de trabalhadores, tá? Esses trabalhadores que perdem o emprego por causa de uma modernização da empresa, chegada de máquinas, de computadores, eles entram para o rol dos desempregados estruturais. É aquele que não tem mais função para ele, ok? Bom, o desemprego é uma das características dessa nossa nova fase da globalização, do capitalismo, né, chamada globalização. Esse desemprego é justamente fruto da grande quantidade de mão de obra, muita dessa mão de obra desqualificada, principalmente nos países mais pobres, e pouca oferta de emprego. Ok? Muito bem. Na Europa, gente, na Europa Ocidental, começou-se um movimento, tá, de melhoria das condições de vida do trabalhador. Isso fruto já das reivindicações dos sindicatos, da luta operária, tá? Então, eles conseguiram alguns benefícios que eles chamam, esse conjunto de benefícios, de estado do bem-estar social. Certo? Então, melhores salários, melhores condições de trabalho, jornadas menores, etc. Aqui um comparativo de duas imagens. Uma fábrica em 1900, tá? Veja que o material bem mais
rústico do que hoje, e aqui uma indústria automobilística, aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Betim. Ok? Bora adiante. A cidade no capitalismo. Galera, não, a indústria não é responsável pelo surgimento da cidade. As cidades, elas são bem anteriores, é tanto que a gente vê, quem gosta de ler a Bíblia, vê cidades bem antigas, quem gosta de livros de história, vê também citar cidades muito antes do surgimento de qualquer tipo de indústria, tá? Mas é com o capitalismo, é com a indústria, que essas cidades passam a ter mais dinamicidade, ou seja, elas aumentam o número de pessoas, porque é justamente nessas cidades que as indústrias são instaladas. E as primeiras indústrias, vocês sabem, elas necessitavam de muita mão de obra, ok? Mão de obra em larga escala. Então, esse espaço urbano começou a se modernizar, a se dinamizar, mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para morar, e em alguns lugares ele se tornou meio que caótico, como, por exemplo, no Brasil, em algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, mas aqui também em Fortaleza, onde você tem espaços de pobreza, onde você tem falta de infraestrutura, né, favelização, tudo isso fruto dessa grande quantidade de pessoas que migraram para as cidades em busca de emprego, mas a cidade não estava preparada para recebê-los, certo? Muito bem. Seguindo adiante, depois de falarmos sobre toda essa questão de capitalismo, nós vamos chegar nas aglomerações urbanas. Gente, urbano quer dizer cidade, tá? Aglomerações, então, são espaços com muita gente morando. Tá legal? Veja, principais aglomerados urbanos no mundo. Se você observar a tabela logo acima, e se você olhar também o mapa, cadê o mapa? Cadê o mapa? O mapa é na sequência, desculpa, o mapa é mais à frente. Você tem a tabela e você tem o mapa na sequência aqui, ó. Principais aglomerações urbanas, ou seja, principais núcleos urbanos, as áreas onde você tem as maiores cidades. É lógico que essas cidades aí não são só o município, são as regiões metropolitanas, são as cidades vizinhas que se emendam no processo que a gente chama, quando a gente está estudando urbanização, de conurbação, tá? Então, hoje se percebe que essas grandes aglomerações urbanas estão principalmente no mundo subdesenvolvido, ou seja, nos países mais pobres. Nós temos, evidentemente, cidades grandes, aglomerações urbanas no mundo desenvolvido, como, por exemplo, Nova York, Los Angeles, Tóquio, que é gigantesca, mas em número de cidades, de aglomerados urbanos, hoje o mundo subdesenvolvido tem muito mais do que no mundo desenvolvido. E o problema é que esse mundo subdesenvolvido, desestruturado, né, acaba formando aglomerados urbanos de muita pobreza, de muita precariedade. Tranquilo, pessoal? Bom, nós temos aí a segunda parte, que é o outro capítulo, capítulo 8, que vai falar um pouquinho sobre países ricos e países pobres nos séculos 20 e 21, ou seja, agora, na atualidade. Século 20 terminou no ano 2000, né? E século 21 começou agora, no ano 2001. Ele vai, nessa introdução do capítulo, gente, ele vai falar um pouquinho sobre mapa e sobre suas características. Veja, o mapa nada mais é do que a representação do espaço geográfico, tá? Esse mapa aqui a gente chama de planisfério. Planisfério é um mapa mundi, é um mapa que representa o mundo todo ao mesmo tempo. Agora, um detalhe interessante é, esse mapa mundi, o mundo não tem o formato que você está vendo aí nesse mapa mundi. O formato da Terra, vocês sabem, é um geóide, mas a gente
diz que é aproximadamente esférica, né? Isso aqui, ó. Ou seja, quando você compara, vamos colocar aqui em cima do Brasil, ó. Aqui está aqui o Brasil. Quando você compara esse tipo de mapa, ok? Polo Norte, Polo Sul, com esse outro, olha só. Deixa eu achar. É aqui. É aqui? É não. Vamos achar. É só ir tirando aqui que a gente acha já já. Tem muita coisa aberta. É aqui. Ô, meu amigo, você voltou. Tenha paciência aí. Estou chegando lá de novo, que ele voltou para o início do capítulo, tá? Não tem problema não. A gente volta lá, calma, e chegamos novamente. Veja que aquele mapa lá, a esfera terrestre, é bem diferente, pessoal, do mapa mundi, tá? Mas veja, para representar de forma mais detalhada, é necessário que se faça isso, tá bom? O mapa, pessoal, ele tem uma linguagem universal. A linguagem do mapa, a linguagem cartográfica, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser lida em todas as partes do planeta. É por isso que há reuniões, há convenções para que os símbolos utilizados no mundo inteiro sejam os mesmos. Bom, as cores têm suas funções, por exemplo, nesse caso aqui, que trata da concentração de riqueza no mundo contemporâneo, preste atenção para você aprender a interpretar o mapa. Riqueza no mundo contemporâneo, todas elas têm tonalidades de verde, tá? O verde mais escuro significa, gente, ó, números maiores. Olha para o canto inferior à esquerda. Esse onde está escrito, ó, total do PIB em bilhões de dólares. A gente chama isso aí de legenda, ok? Veja, os números maiores, ou seja, a maior riqueza se encontra nos países pintados desse verde mais escuro. Observa, Estados Unidos, ok? Esse escuro aqui. China, ó, esse também mais escuro. Os países com a riqueza, o produto interno bruto, a riqueza que o país gera durante o ano, menores, eles vão estar numa cor, numa tonalidade mais clara do verde, observe. Alguns países da África, né, ó, são mais pobres, portanto, tem um total, um valor de PIB menor do que os demais. Até aqui tranquilo? Qualquer coisa, volta, né? É um vídeo, você pode voltar às vezes que você quiser. Continuando aqui, gente. Então, se as cores têm o seu significado, o título é importantíssimo para você saber de que trata aquele mapa. No caso aqui, o título é A Concentração da Riqueza no Mundo Contemporâneo conforme o PIB, dados de 2010 a 2011. Título, legenda, cores, o que mais? Área de abrangência, ou seja, onde é que ele, o que é que ele representa. Escala, você sabe o que é escala? É a relação entre o tamanho real de um lugar e o tamanho que ele ficou representado. Todos nós sabemos, obviamente, que o Brasil não é pequenininho assim. Nós estamos em um pedacinho do Brasil. O pedaço do Brasil é enorme. Mas para ficar desse tamanho, quantas vezes foi preciso reduzir? Isso chama-se escala. Essa relação entre o tamanho real e o tamanho que ficou é chamado de escala. Tá bom? A orientação nada mais é do que ele me dizer aqui para que lado fica o norte. Ó, ele colocou a rosa dos ventos, isso aqui, ó. Olha só, rosa dos ventos. Aqui eu sei que o norte é para cima, o sul é para baixo, o leste é para a direita, o oeste é para a esquerda. Tá aqui, ó. Então, o norte é para cá, ó. O sul é para baixo, leste e oeste. A escala, sabe onde é que está a escala? Está aqui, ó. Cada pedacinho correspondente a esse pretinho aí, ó, corresponde no real a 2.880 quilômetros. Então, cada centímetro nesse mapa corresponde a 2.880 quilômetros. Então, essa escala aqui é bastante
reduzida, tá bom? Então, PIB, Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a riqueza que o país gera em um ano, com serviços, com produção industrial. Aqui é outro mapa, cujo título é Gasto Público em Educação, porcentagem do gasto de governo. Vocês já aprenderam. Quanto mais forte a tonalidade, aqui no caso do laranja, maior vai ser o gasto do governo, percentualmente, em educação, tá? Então, veja que alguns países africanos, a Índia, alguns países asiáticos, gastam muito pouco com educação. Quem gasta mais? Olha só. Os países do norte da Europa, por incrível que pareça, alguns países aqui da África, mas normalmente a África sempre está nas piores classificações. Gente, a industrialização como agente propulsor da sociedade moderna, tá? Veja, nós temos aqui umas classificações dos países. Quando a Revolução Industrial começou, meados do século XVIII, ou seja, de 1750 em diante, ela começou na Inglaterra, ok? Se espalhou para a França, logo depois nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, tá? E vários outros países da Europa. Esses países são países que hoje são chamados países desenvolvidos, ou também podem ser chamados de países centrais, que em negrito no texto. Países centrais, portanto, são países que tiveram a industrialização antes dos demais países. O Brasil, por exemplo, recebeu a indústria já no século XX, década de 1930, quase 200 anos depois da Inglaterra. Então, nossa indústria é tardia, chegou depois. Nós não somos países centrais. Os países centrais são os que a gente chama normalmente de países desenvolvidos, onde tem melhor qualidade de vida da população, ou seja, indicadores sociais melhores e indicadores econômicos também, tá? Professor, ao contrário de país central, como é que a gente chama? País periférico. O país periférico é o país subdesenvolvido. Aquele país que não tem as mesmas condições, a mesma qualidade de vida para a sua população, tanto em termos sociais como econômicos, tá? Então, países centrais e periféricos, que são semelhantes a você dizer que são países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Olha, na época da Guerra Fria, depois das duas guerras mundiais, até 1991, existia também uma outra classificação, que era em países do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. Essa classificação aí, ela vigorou no período da Guerra Fria, tá? Então, países de primeiro mundo são os países desenvolvidos, os centrais. Os do segundo mundo eram os países socialistas à época, e os do terceiro mundo, primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, socialistas, terceiro mundo, o restante, os países mais atrasados, os países mais carentes. Gente, continuando aqui, na sequência, nós temos, ele explica um pouquinho sobre o PIB e o IDH. Presta atenção, o PIB você já sabe, Produto Interno Bruto, riqueza que um país gera durante um ano, em serviços, em comércio, todo tipo de riqueza que o país gera. Isso em dólar, tá? Mas esse indicador, quando você divide pela população, fica PIB per capita. É como se você pegasse toda a riqueza que o país gerou, dividindo por cabeça, pela população. Na prática, isso não acontece. A riqueza que o Brasil gera, por exemplo, o PIB do Brasil, não vai parar nas nossas mãos. Ela é extremamente concentrada nas mãos de uma elite. Não é assim? E a maioria fica com salários mais baixos, endividados. Como o PIB per capita não é o ideal para medir a qualidade de vida dos países ou avaliar os países entre si, foi criado um novo indicador na década de 1990, chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é que o IDH mede? 3 coisas básicas. Primeiro, o indicador econômico, renda per capita, que é o PIB
dividido por cabeça. É como se pegasse, repetindo, como se pegasse toda a riqueza que o país gerou em um ano, dividir pela população daquele país, para ter uma noção da riqueza daquele país. Mas entenda, essa riqueza, ela é um pouco mentirosa porque ela não mostra a concentração de renda, tá? Ela só mostra como seria se dividisse para todo mundo. Então, é o PIB per capita. O segundo indicador é a taxa de analfabetismo. E o terceiro indicador, a expectativa de vida. Professor, o que é expectativa de vida? É quanto, em média, o cidadão vive em determinado país. Porque tem países que ele vai encontrar condições sanitárias, de educação, de saúde adequadas, então, normalmente, ele tende a viver mais, e tem países onde ele encontra mais violência, mais esgotos a céu aberto, hospitais precários. Então, nesses países, eles, em média, vivem menos. Então, juntando os três indicadores, vamos dizer de novo quais são? PIB per capita, tá? A renda do país, a taxa de alfabetização, o analfabetismo, certo? E a expectativa de vida. Junta os três e cria-se um indicador, que vai de 0 a 1, tá? Número quebrado, 0, alguma coisa. Quanto mais perto de 1, melhor a situação desse país. Quanto mais perto de 0, pior a situação desse país, tá bom? Então, o IDH, eles são 4 faixas. O muito alto, que são os países ricos, desenvolvidos, o alto, que tem alguns países emergentes, subdesenvolvidos, como o Brasil, o médio e o baixo. No baixo estão a maioria dos países africanos. Aqui é um outro exemplo de mapas, né, para você reforçar o conteúdo. Veja de novo a tonalidade de verde maior significa números maiores, né? Ou seja, quanto mais escuro esse verde, maior a taxa de crianças com retardo mental. E está aqui o do IDH que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Mapa do IDH com dados de 2011. Gente, aqui, ó, Canadá em cima, Estados Unidos embaixo. O que significa? Por que ele está tão verde assim, verde escuro? Vamos olhar. Onde é que a gente olha? Na legenda, ó. IDH acima de 0,900. Não é mais perto de 1, 0,9 não é mais perto de 1? Então, 0,9 é o IDH alto. Quer dizer o quê? País desenvolvido, com excelente qualidade de vida. Só tem ele? Não, ó, tem vários países na Europa aqui, ó. Ok? Austrália, Nova Zelândia também aqui. Professor, e esses países que estão em vermelho é onde a qualidade de vida é mais ruim, mais precária. São os países subdesenvolvidos, ou são os países periféricos. Lembra? Na época da Guerra Fria, eles seriam chamados de terceiro mundo. Tranquilo? Então, está aqui os índices do IDH pelo mundo. O Brasil, como é que está aí? O Brasil hoje, gente, está no segundo nível. Lembra que eu disse que tem muito alto, alto, médio e baixo? Ele está no alto, segundo nível. O professor é bom, né? Mais ou menos. Os desenvolvidos, os países ricos, os que estão com a qualidade de vida melhor, estão no patamar muito alto, tá? Mas, evidentemente, que o Brasil não está entre os piores, né? De 4 categorias, ele está na segunda. Ok? Mais um mapa. Por que que existem países ricos e países pobres? Nós vimos em todo esse capítulo, falar da riqueza que a Inglaterra acumulou. Nós vamos falar agora, relembrar, que você já deve ter estudado isso, que a Europa colonizou a América, colonizou a África e parte da Ásia. E toda essa matéria-prima que eles levavam da África, da Ásia, da América, eles levavam bem baratinho. E eles vendiam produtos manufaturados ou industrializados muito mais caros. Isso aí, gente, a gente chama de divisão internacional do trabalho. Como os países se relacionam no mundo. Se um país só tem matéria-prima, professor, o que é matéria-prima? Minério de ferro, produtos agrícolas,
produtos pecuários, ou seja, carne exportada, leite, derivados, são matérias-primas, tá? Produtos industrializados, produtos que vêm de uma indústria, de uma fábrica, tá? Eletrônicos e assim vai. Bom, os países desenvolvidos levam vantagem nesse comércio. Sabe por quê, pessoal? Porque eles exportam produtos mais sofisticados, mais caros, tecnologia, que os países mais pobres têm que comprar essa tecnologia, porque eles não produzem. Quem produz são os países ricos. Capital, ou seja, investimento em capital. As empresas que tem hoje no Brasil, que tem em vários países, como Argentina, China, que são países subdesenvolvidos, essas empresas, grande parte delas, tem a matriz no mundo desenvolvido. A gente chama essas grandes empresas de multinacionais. Grava aí. Multinacionais. São empresas que não se prendem a um país. É uma empresa muito grande, que atua no mundo inteiro. Tá certo? Empresas multinacionais. Vamos lá. Então, essa divisão internacional do trabalho, hoje, funciona como? Funciona. Países subdesenvolvidos não industrializados. Eles só vendem o quê? Matéria-prima. Do mesmo jeito da época da colônia, quando eram colônia. Ainda não tem indústria, só tem matéria-prima para vender para outros países. O que eles compram? Produto industrializado, tecnologia, recebe investimento de capital. Quem lucra nessa história? Quem lucra mais? Os mais pobres que só têm matéria-prima ou os que têm produtos mais caros? Produto mais caro. É como se você tivesse estivesse vendendo uma maçã e outra pessoa estivesse vendendo um radinho, um celular. Uma pessoa vende um celular e outra vende aquela tirazinha de maçã. O que é mais caro? A maçã ou o celular? Né? Quem é que lucra mais? Quem é que recebe mais dinheiro nessa troca comercial? É o que está vendendo a maçã ou o que está vendendo o celular? Lógico que vende o celular. Então, essa relação é mais ou menos como ocorre entre os países ricos e os países pobres. Entendido? Professor, e o Brasil? O Brasil, apesar de ser subdesenvolvido, é uma categoria chamada emergente em crescimento, tem indústria também, mas não tem muita tecnologia. Então, o que é que o Brasil vende? Muita matéria-prima. Vocês sabem que o Brasil vende muita carne de gado, de frango, vende muito minério de ferro, vende muito soja, né? Vocês sabem disso. E ele compra o quê? Ele compra tecnologia, ele compra produtos industrializados mais sofisticados, recebem capital, investimentos em capital. Professor, ele não tem indústria, ele vende também produto industrializado? O Brasil também vende produto industrializado. Só que quando você compara o que o Brasil vende de produto industrializado e o que ele compra é mais caro, porque tem mais tecnologia. Entendeu? Um produto industrializado, ele pode ter pouca ou muita tecnologia. Os que têm mais tecnologia, que foi necessário mais pesquisa, ele é mais caro. Então, o Brasil continua tendo esse problema de ter produtos, ele vende muito, mas os produtos são mais baratos ou menos valorizados do que os produtos que ele compra da Europa, dos Estados Unidos. Tranquilo, pessoal? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a partilha da África, que nada mais é do que a divisão. Os africanos tiveram seu território retalhado entre as colônias, as potências europeias, né? Lembra das grandes navegações? Portugal e Espanha saíram aqui, ó. Portugal e Espanha estão aqui. Esse que está cinza aqui em cima. Saíram navegando, aí foram conquistando terras, aí vieram outros países da Europa e tomaram posse. Aí esses países da Europa se reuniram no escritório e retalharam, dividiram a África entre eles. Esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é seu, e foram dividindo, ó. Então você tem aí colônia britânica, que é dos Estados Unidos, áreas que foram colonizadas pela França, pela Espanha, pela Bélgica, e assim por diante. Esse momento em que houve o acordo de partilhar, de dividir o território africano, chama-se Partilha da África, que aconteceu na Conferência de Berlim. Ok, pessoal. Subdesenvolvimento, terceiro mundo, isso aqui a gente, de certa forma, já falou, né? Subdesenvolvido é país de terceiro mundo. Só que o termo terceiro mundo só era usado na época da Guerra Fria, lembra?
no século passado. Hoje, atualmente, não se usa muito o terceiro mundo. Sabe por quê? Porque o segundo mundo, que era socialista, praticamente não tem mais. Sabe quem é que tem hoje país socialista no mundo? Era um monte, na época da Guerra Fria. Hoje só tem Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte. Pronto. São os países socialistas que tem no mundo. Então, hoje não se usa mais a classificação país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Se usa país desenvolvido, emergente e subdesenvolvido. O Brasil seria um emergente, tá? Ou então, país central, país periférico. Central é o desenvolvido, periférico é o subdesenvolvido, tá? Professor, e o emergente? Seria um semi-periférico, vamos dizer assim. Ainda tem gente que chama países desenvolvidos, pessoal, e é importante que vocês saibam, de países do norte. E os países subdesenvolvidos, eles chamam de países do sul. Ok? Eu acho que terminou. Deixa eu ver. Novos contornos da desigualdade. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa desigualdade social, essa concentração de renda que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tá? Que é algo que, infelizmente, ainda está longe de acabar. Essa desigualdade, ela não diminui, ela só aumenta, tá, pessoal? Infelizmente, a desigualdade entre países ricos e países pobres, ou dentro do mesmo país, entre ricos e pobres, não diminui. Infelizmente, faz aumentar. Então, um país subdesenvolvido tem concentração de renda, mortalidade infantil alta, expectativa de vida baixa, o que mais? Carência de hospitais, de escolas e assim por diante, vários problemas. Tem uma informação que eu quero que vocês corrijam aí no livro. Ó. Página 106, lá embaixo, tem dizendo assim, ó, observa, no último parágrafo, observa comigo, leiam comigo. Ó. De um modo geral, países periféricos, que são subdesenvolvidos, tá? Viveram um processo de industrialização tardia. O que quer dizer isso, professor? Receberam indústria, mas receberam indústria bem depois dos países desenvolvidos. De substituição de importação. Dá um pulinho, depois do ponto. Suas economias baseiam-se na produção de bens para exportação. Atendem à demanda externa, mantêm grande dependência tecnológica dos países ricos, tá? Não dispõe, de modo geral, não dispõe de um parque industrial muito diversificado. Exceção, Brasil, México, China, que tem um parque industrial muito grande e diversificado, apesar de serem países subdesenvolvidos, tá? Mas, no geral, os demais países subdesenvolvidos que receberam indústria, esse parque industrial não é muito diversificado, entendido? Importam máquinas e equipamentos de maior sofisticação. Importa, professor, importar é o quê? Comprar, é entrar dentro do país. Produto importado é um produto que vem de fora, tá? Aí a correção é o seguinte, são sede de empresas transnacionais. Aqui o livro pisou na bola. Os países desenvolvidos é que são sede das empresas transnacionais. As transnacionais são as empresas, você poderia até dizer, são as mesmas multinacionais, tem uma diferençazinha básica que a gente vai ver em outra aula. Mas é como se fossem as multinacionais. São grandes corporações que atuam, que produzem, que vendem no mundo inteiro. Coca-Cola, Nike, tem mais? Samsung, um monte de empresa aí. Ok? Então, a correção é, não são sede de empresas transnacionais. Onde é que ficam as transnacionais? A sede é a empresa principal, nos países desenvolvidos, e não nos países periféricos. Fica nos países centrais ou desenvolvidos, e não periféricos. Tá? Faça essa correção aí. Ok? Aqui ele vai falar um pouquinho das empresas multinacionais, transnacionais, a gente vai encerrando para não ficar muito longo. Esse finalzinho aqui você lê, não falta muita coisa, tá? O que mais? Aqui ele vai falar um pouquinho das crises econômicas. O que ele quer dizer aqui, basicamente, não é porque um país é rico, desenvolvido, que ele não passa por crises econômicas. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos, que em 1929 já era uma potência econômica,
mas teve a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Ele vai falar também das crises do petróleo na década de 1970. Agora, é lógico, os países mais pobres, subdesenvolvidos, eles sofrem mais o impacto de uma crise econômica do que os países desenvolvidos. Ok? E para encerrar, prometo, a última coisa, China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, o chamado BRICS, que é a junção da sigla deles, ó, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de Sul-África, ou África do Sul em inglês, são os países que, apesar de serem emergentes, não são desenvolvidos, são emergentes, mas que crescem o PIB ano a ano, em média, cresce mais do que o restante dos países. Apesar de serem emergentes, têm forte economia e eles disputam com os países desenvolvidos essa hegemonia mundial. Ok? Abraço, até uma próxima, se Deus quiser. Valeu!